Olá a todos e bem-vindos! Hoje vamos iniciar uma jornada absolutamente fascinante pelas profundezas de uma das histórias mais sombrias, irónicas e sinceramente geniais da literatura russa. Nesta análise, o foco será aplicar um close reading rigoroso, uma leitura atenta e detalhada para dissecar Bobok de Fyodor Dostoiévski. E vamos fazer isso explorando a obra a partir de três dimensões essenciais: os elementos da narrativa, a estrutura da obra e os seus recursos estilísticos. É uma peça literária curtinha, mas absurdamente densa. Ok, vamos mergulhar nisso. Imagina a seguinte situação. Um escritor frustrado resolve dar uma volta por um cemitério, só para dar uma espairecida, sabe? E de repente ele começa a ouvir vozes indistintas, meio abafadas, vindo debaixo da terra. Pois é, os mortos estão conversando. É a partir dessa premissa surreal e macabra que Dostoiévski constrói uma de suas sátiras mais ácidas. Para guiar nossa investigação, nós vamos usar uma estrutura lógica bem rigorosa. Nosso roteiro passa pelo número 1, o universo de Bobok, o número 2, os elementos da narrativa, 3, a estrutura da obra, 4, os recursos estilísticos e, finalmente, o número 5, o verdadeiro significado de Bobok. Começando pelo número 1, o universo de Bobolok, ou contextualizando a loucura. Nós precisamos entender de onde veio a inspiração para essa premissa no ano de 1873, como uma resposta direta e irônica aos críticos mais duros da época. É importantíssimo lembrar que obras-primas assim não surgem no vácuo, né? Um ano antes, após o lançamento do monumental romance Os Demónios, a crítica literária caiu em cima do Dostoiévski, afirmando que a obra deixava a impressão, e cito as palavras deles, extremamente sinistra de um manicômio. O que ele fez, em vez de escrever um ensaio furioso ou publicar uma carta tentando se defender, ele deu o troco com pura ficção. Ele respondeu escrevendo sobre cadáveres fofoqueiros apodrecendo num cemitério. Simplesmente brilhante. Passando agora para o número 2, elementos da narrativa, com foco na mente fragmentada de Ivan Ivanitch. Vamos adentrar na primeira grande dimensão da nossa análise. Logo de cara, nas primeiras linhas, a narrativa nos joga uma semente de instabilidade e levanta um questionamento central. Afinal, quem é o verdadeiro louco da história? Dostoiévski embaralha o tempo todo as fronteiras entre a simples falta de inteligência, a sanidade e a patologia mental. Agora, o que é realmente interessante neste ponto é como o protagonista Ivan Ivanitch funciona quase como um avatar do próprio Dostoiévski, representando aquele estado marginalizado do autor perante a crítica russa. O narrador se autodefine como um homem tímido e um literato frustrado. Ele está no limiar da loucura, preso num limbo angustiante, tentando desesperadamente equilibrar a sua lucidez interna com os gritos da sociedade exterior de que ele é apenas um louco e um alcoólatra. Isso nos leva à nossa segunda dimensão de análise, o número 3, a estrutura da obra, onde vemos o cemitério como um mundo invertido, e para desvendar isso, nós vamos usar as lentes teóricas de Mikhail Bakhtin. O crítico Mikhail Bakhtin classifica Bobok como uma sátira menipeia. E o que isso significa? Basicamente, é um género literário muito antigo, em que as barreiras hierárquicas, sociais e morais simplesmente deixam de existir. O cenário do cemitério não é escolhido apenas para causar terror. É um artifício arquitetónico genial para virar o mundo de cabeça para baixo e arrancar fora todas as regras e etiquetas da sociedade lá de cima. E nós percebemos essa sensação imediata de libertação de forma maravilhosamente sombria quando um dos defuntos solta esta frase. Eles celebram o facto de que a moralidade do mundo dos vivos não passava de cordas podres. Agora, lá no cemitério, sem nenhuma consequência a temer e totalmente desamarrados dessas ilusões éticas, os mortos encontram uma liberdade eufórica para expor suas naturezas mais mesquinhas, egoístas e sensuais sem o menor pudor. Avançando para o número 4. Os recursos estilísticos, ou quando a forma espelha o conteúdo. Aqui vemos a maestria técnica do autor em ação. Bom, a sanidade costuma fluir de forma suave, em frases lógicas e contínuas, certo? Mas a loucura se manifesta na hesitação. Pensem no ritmo rápido, elétrico e nervoso da mente de Ivan Ivanitch. O estilo dele é truncado, caótico. Vá lá, mas, não obstante, logo assim, temos aí uma aglomeração quase claustrofóbica de conjunções adversativas batendo umas de frente com as outras. E essas palavras em constante atrito traduzem fisicamente, na própria sintaxe, o desgaste e a total desordem psicológica do narrador. O estilo da linguagem também expõe as falhas crónicas dessa pseudo-aristocracia. Peguem um exemplo do barão Klinievich, que vive misturando russo com palavras em francês como polisson e en haut lieu.
Gente, pensem na cena. São cadáveres em decomposição num buraco na terra suja, mas que ainda se apegam a uma pretensão elitista vazia, tentando ostentar superioridade ao falar em francês. É um dispositivo estético perfeitamente irónico para escancarar a profunda alienação dessa classe social. E isso ilustra brilhantemente o poder da linguagem sensorial de Dostoiévski. O narrador reclama o tempo todo de um cheiro absolutamente insuportável no cemitério, mas logo a gente descobre que não é a carne apodrecendo, é o que o texto chama de fedor moral. O uso maravilhoso desse vocabulário olfativo materializa fisicamente a corrupção ética daquelas pessoas. Torna-se algo visceral, nojento. A total ausência de princípios que eles têm literalmente exala um mau cheiro. Chegamos, finalmente, ao clímax da nossa análise com o número 5, o significado de Bobok. Vamos desvendar o vazio absoluto que está no núcleo dessa história. Desde a capa do livro, essa palavra incrivelmente estranha ecoa na cabeça de quem lê. Em meio a rodas de fofocas no além-túmulo e debates sobre uma moralidade podre, o que diabos significa a palavra Bobok? Qual é o verdadeiro peso semântico escondido sob esse título? A resposta está numa mitologia de além-túmulo bastante sombria estabelecida no conto. Descobrimos que a morte física não desliga a mente na hora. A consciência daquelas pessoas continua ativa por inércia, durando mais uns cruciais 2 ou 3 meses após a morte. Essa sobrevida é meio que uma última chance divina, um momento final para o indivíduo repensar a própria existência com arrependimento. Contudo, na maior arrogância possível, os personagens desperdiçam essa faísca, declarando uma total verdade desavergonhada e dissipando os seus últimos dias na mais pura mesquinharia. Então, o ponto crucial é este. Quando esses meses acabam e a consciência esgota sua última energia, só resta o colapso. Bobok não é um nome, não é um lugar, é a onomatopeia do fim. É o balbucio vazio, o ruído inútil de uma consciência que está sendo triturada até se tornar absolutamente nada, dissolvendo-se na mais estéril decomposição. O que nos deixa com uma provocação poderosíssima para fechar nossa dissecação. Nós vimos o fedor moral sobreviver ao fim do corpo. E vimos como o colapso psicológico destrói a própria arquitetura gramatical que usamos para falar. Diante disso, surge esta pergunta fascinante. O que as hesitações, os tropeços e a estrutura frequentemente caótica da nossa própria linguagem revelam de facto sobre a desordem dos nossos próprios mundos internos? A profunda conexão entre forma, psicologia e moralidade é exatamente o que torna o close reading tão recompensador. Pensem nisso enquanto observam a maneira como falam no dia a dia. Um grande abraço e obrigado por acompanharem esta análise.